Já voltamos com o Luau.doc. E agora você continua acompanhando o programa sobre religiões. Na Igreja Católica, o dízimo não é obrigatório. O dízimo é uma retribuição a Deus dos dons materiais que Ele nos oferece. A Igreja Católica deixa por livre e espontânea vontade não somente o dízimo, mas a contribuição na Santa Missa e as diversas ofertas. Ora, é uma questão de generosidade. Amor com amor se paga. De tal maneira que o que eu recebo de Deus, eu me sinto impelido livremente a devolver a Deus numa parte como o óbolo da viúva que nós conhecemos no Evangelho. Nem muito nem pouco, mas aquilo que eu posso dar de gratidão. O dízimo tem a sua origem no Antigo Testamento da Sagrada Escritura. Evidentemente que no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, nós encontramos o pedido, o mandato de 10% daquilo que a pessoa recebe. Ora, isso na igreja não é uma norma, não é uma lei e as pessoas podem contribuir mensalmente com seu dízimo naquilo que seus recursos e a sua generosidade assim melhor aprover. A questão do dízimo é, nos nossos dias, alguma coisa muito controversa, algo que vem despertando constantes escândalos. Entretanto, eu não sei exatamente porquê, a igreja evangélica é quase que a única para onde os olhares são apontados. Toda instituição religiosa, seja ela qual for, depende de investimentos voluntários, portanto, através de contribuições voluntárias financeiras. E no caso das igrejas evangélicas, essas contribuições são feitas através de dízimos e de ofertas. Essas contribuições acontecem como? Bom, as contribuições, na grande maioria das igrejas evangélicas, acontecem de forma absolutamente voluntária. Se ensina os princípios e se ensina que nós precisamos investir naquilo que acreditamos, na proporção que acreditamos e na proporção que nós desejamos ver o reino se estender. E dessa forma, então, todo cristão evangélico é convidado a entregar dízimos e ofertas. Obviamente, nem isso, nem qualquer outra doutrina evangélica é obrigatória. As pessoas levam de forma voluntária. Não há dízimo, não há cobrança. É lógico que para se manter uma casa, seja ela qual for, é necessário os recursos, né? Amoedados, o dinheiro, as contribuições, que elas são oferecidas espontaneamente. Nós temos sócios nas casas espíritas, e aqueles que, porventura, quiserem, né, se tornar sócios, eles procuram a direção da casa e preenchem a ficha de sócio e, a partir dali, contribuem naquilo que acham por bem contribuir ou podem contribuir, mas nunca com a obrigatoriedade de contribuição. Não existe o dízimo na nossa religião. O dízimo, na realidade, foi um arranjo feito lá no passado, para prover o sustento daqueles que trabalhavam em tempo integral no templo lá no passado. Com a vinda de Jesus e sua morte, essa lei foi abolida. E outras leis também, como por exemplo a lei de se fazer sacrifícios de animais ao Criador. Então essa lei não existe mais, mas continua existindo o princípio da contribuição. E nós fazemos isso. O apóstolo Paulo mencionou ali em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que nós faríamos isso como sendo um dador animado, ou seja, faríamos isso agora espontaneamente. E é daí que vem, por exemplo, as contribuições que promovem toda a nossa obra no mundo inteiro. Hoje nós estamos presentes em 239 países, né? E fazemos obras também de ajuda humanitária. O que acontece com o dízimo? Ele é uma instituição cristã, judaica, cristã. Moisés criou o dízimo, tá? Foi ele que criou. Por quê? Eram 12 tribos, uma das tribos, a tribo de Levi, era a responsável pelo lado religioso de todas as tribos. Então ele não tinha como trabalhar para manter as famílias. Foi criado o dízimo para dar sustentação à tribo de Levi. A Umbanda, ela procede da seguinte forma: os terreiros têm lá o seu corpo mediúnico, ele tem que ser legalizado, aí as pessoas entram como sócios, né, da instituição e pagam uma parcela mensal. Essa parcela, alguns terreiros definem valor, outros deixam de acordo com a condição financeira de cada um, né? Por que tem essa parcela? Porque a Umbanda usa materiais. A Umbanda é uma religião essencialmente magística, né? Os guias espirituais trabalham, usam elementos, vela, charutos, bebidas, né? Então, esses elementos eles têm que ser comprados.
Se o dirigente não conseguir diluir isso com os seus médios e frequentadores, ele vai ter que arcar do bolso dele. Tá? E ele acaba fechando a casa por não ter condição de manter. Tá? Então, o que é usado na Umbanda é isso. Não existe um termo que possa ser comparado ao dízimo. A Santa Missa não é somente um momento de encontro. A Santa Missa é um momento de vida em Deus. É quando nós fazemos memória daquilo que Cristo nos pediu. A igreja vive da Eucaristia e a Eucaristia faz igreja. É quando somos família de Deus e nos reunimos muito mais do que para encontrar a Deus, para louvar e bendizer a Deus. Por isso, toda a Santa Missa é um momento de oração, é um momento de comunhão, é um momento de escuta da palavra de Deus e também um momento de fraternidade, onde nós acreditamos que quem crê nunca está sozinho. A missa está dividida em 4 ritos, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. Nesse corpo da Santa Missa que nós vivenciamos diariamente, principalmente todos os domingos, como dia do Senhor, nós professamos aquilo que cremos, especialmente na presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Bom, falar de ritual evangélico, nós precisaríamos talvez até de um pouco mais de tempo para falar sobre a questão da liturgia e sobre as questões do ritual, dos rituais propriamente dito. Bom, as liturgias das igrejas evangélicas são, na maioria das vezes, muito diferentes. A nossa igreja, por exemplo, trabalha com um estilo de música que hoje se fala de música gospel, mas é uma música mais pop, mais voltada para a adoração. Outras igrejas trabalham com um culto um pouco mais melancólico, outras com uns cultos mais festivos. Enfim, isso varia muito de igreja para igreja. Em relação aos rituais, via de regra, os rituais ou sacramentos aceitos pelas igrejas evangélicas de forma quase generalizada é o batismo e a ceia. O batismo, um simbolismo de uma limpeza espiritual, uma forma de se mostrar fisicamente aquilo que supostamente aconteceu em termos espirituais. E a questão da Santa Ceia nada mais é do que uma celebração da morte de Jesus Cristo. O vinho e o pão representam, respectivamente, sangue e corpo de Jesus, que é celebrado numa cerimônia de tempo em tempo. O Espiritismo não tem ritual, não tem velas, não tem roupas especiais, não tem ritos. Ou seja, é uma reunião muito simples. Dizem até alguns que o Espiritismo kardecista é o Espiritismo de mesa branca. Não existe isso. A mesa, por coincidência, é branca, porque na maioria das reuniões se estende um pano branco na mesa, por ser uma cor bonita até, mas não existe de forma alguma essa denominação. Não existe ritual dentro do Espiritismo. Nós chamamos simplesmente de reunião. E o que acontece nessas reuniões? Nós nos dedicamos a estudar princípios bíblicos e procuramos meios de colocar em prática esses princípios para que nós possamos melhorar como cristãos, como pessoas, como pais, como mães, como filhos, como cidadãos e assim por diante. Nossas reuniões também são abertas ao público. As pessoas que quiserem assistir uma de nossas reuniões, elas podem fazer isso. A maioria de nós também comenta em nossas reuniões. Então, o objetivo principal delas é estudar a Bíblia. O ritual da Umbanda, hoje, nos terreiros, você tem 2 tipos de ritual. Você tem um ritual de preparação mediúnica, não é? Onde é trabalhado o psiquismo, o lado espiritual do médium, para que ele sincronize a vibração dele com o do guia espiritual e permita que ele seja um intermediador. Por isso que Allan Kardec criou a palavra médium, que foi criada por ele, né? Ele é um intermediador. Então, a Umbanda tem o ritual de preparação de médiuns, que é fechada, e tem um ritual aberto, onde os guias espirituais incorporam os seus médiuns. Esse ritual, ele se destina ao atendimento ao público, né? Onde você pode sentar na frente de uma entidade e contar os seus problemas e ela te orientar, te fazer uma limpeza espiritual através de ritos que eles usam, que os guias usam, né? Então são dois tipos de ritual.
A Igreja Católica entende a morte como um encontro com Deus. Viemos de Deus, para Deus voltaremos e, através da morte, existe esse retorno para o abraço eterno de Deus. Evidentemente que todos nós sofremos a perda, a saudade, sentimos a falta, mas a Igreja entende perfeitamente que existe a Igreja que milita aqui na terra, a Igreja que se purifica no purgatório e a Igreja triunfante lá no céu. De tal maneira que isso se chama a comunhão dos santos, onde todos nós estamos unidos aos nossos queridos entes que já se foram e o amor nunca será mais fraco do que a morte, porque Deus é amor. De tal maneira que a Igreja Católica reza por todos os falecidos, a Igreja confia a misericórdia desse Deus que é um Pai, todos os nossos falecidos, e a Igreja vê, principalmente através da morte, que no dia em que Jesus Cristo ressuscitou, ao terceiro dia após o Calvário, a nossa morte ganhou um novo sentido. Ela não é mais fruto de uma punição do pecado, mas ela já foi resgatada pela vitória de Cristo na ressurreição, e todos nós ressuscitaremos no último dia e seremos novos céus e nova terra. Nós acreditamos que, a partir do pecado, o homem passou a morrer, a ter que enfrentar esse inimigo, esse intruso ou essa intrusa chamada morte. Deus ele não fez o ser humano para morrer, e é por isso que mesmo a gente tendo que enfrentar esse intruso ao longo da nossa existência, nós sempre soubemos que a morte existiu, ainda assim nós não nos acostumamos com ela. A Bíblia diz que Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus é a resposta final à morte, e nós acreditamos que da mesma forma que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa vida. Então nós, cristãos evangélicos, acreditamos que um dia ressuscitaremos para estarmos com Cristo para sempre. Então nós não acreditamos na morte como um fim, como acabou, terminou. Não, nós acreditamos na morte como o princípio de uma nova vida junto com Cristo, para aqueles, obviamente, que aceitaram Jesus, receberam o seu sacrifício como suficiente para as suas vidas. A morte é o passaporte para a vida verdadeira. Nós entendemos que morrer é voltar para casa. Por mais longa que seja a escola, chega um momento que o aluno tem de abandoná-la. Então ele retorna para casa com as suas tarefas cumpridas. A morte, no nosso entender, é o retorno para a pátria verdadeira, aquela que nos espera a todos. Jesus pronunciou a primeira palavra do alfabeto divino. Nós sabemos que é o amor, né? O Espiritismo vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois ela ergue a lápide dos túmulos vazios. E a morte já não é o nada que conduz ao homem, conduz ao seu aprimoramento, à sua elevação moral e espiritual. Nós acreditamos que a morte, dito de um modo bem simples, é o oposto da vida. A sentença que o Criador deu a Adão e Eva por ele ter pecado foi que, se ele pecasse, ele voltaria ao pó. Nós entendemos que a morte é isso. A pessoa, quando morre, cessa seus sentimentos vitais e agora ele deixa de existir. Agora, para sempre não. Nós entendemos, nós acreditamos que há uma esperança de ressurreição, conforme o próprio Cristo mencionou lá no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. E o apóstolo Paulo também falou isso no livro de Atos, capítulo 24. Ou seja, a pessoa, embora não exista mais por estar morto, Jesus comparou isso inclusive a um sono, mas ela tem esperança de ser ressuscitada. Hoje, por exemplo, os que estão mortos, existem apenas na memória do nosso Criador Jeová, mas eles têm a esperança de viver novamente pela ressurreição. O umbandista ele já absorveu o conceito da encarnação, tá? Das reencarnações. Para ele isso é inquestionável. Também a sobrevivência ou a continuidade da vida pós-morte como ser consciente, né? Um umbandista ele sabe que quando você desencarna você não vai ficar dormindo esperando o juízo final, não. Você vai continuar no astral trabalhando, frequentando escola de estudo, se preparando, servindo,
também auxiliando guias espirituais nos seus trabalhos nos terreiros, descendo no astral, nas regiões de sofrimento, resgatando espíritos. Isso tudo o Espiritismo trouxe através de obras, né? O umbandista também percebe isso. O conceito de evolução, né? O objetivo da reencarnação não é kármico, ele é evolutivo, né? Enquanto você está vivendo e se direcionando na tua missão aqui na Terra, se é religiosa ou não, não importa, você está limpando aquilo que te atrapalhou, o desvio seu do passado. Então eu vejo o karma na existência dessa maneira, e não a existência como uma razão do karma. No programa de hoje, vocês conheceram as 5 religiões com mais adeptos no Brasil. Como vocês puderam observar, cada doutrina possui suas particularidades. Ninguém é obrigado a crer no que elas dizem, mas o respeito, sim, é fundamental. O Luau.doc de hoje fica por aqui. Até mais!